Eu tenho controle de 100% do que acontece lá. A entrada da inteligência artificial tem levado o dado como prioridade nas organizações. Eu acho que o campo de possibilidades é infinito para a gente. E essa é uma deficiência nossa também. Nós vendemos muito mal. Que hoje a inteligência artificial, eu falo que ainda é um hype, mas logo ela vai ser ali um meio, como a internet, por exemplo. Abriu inúmeras caixinhas de curiosidade na minha cabeça. Porque eu sei que eu trabalho com algo que deixa legado. Eu sempre digo que ainda são as pessoas que são capazes de gerar os resultados extraordinários. A capacidade da pessoa, do ser humano, do envolvimento de cada um é o que faz a diferença. Dizer que se você está gastando mais tempo fazendo coisas que não agregam conhecimento nenhum para você está definhando. É muito bacana essa pergunta porque... Maravilha, nós estamos em mais um episódio do EBDIcast, nós estamos com a Thaís e com o João. Nosso desafio hoje é falar como é que a gente usa toda uma gestão de dados, toda uma gestão de tecnologia para a geração de novos negócios. Thaís, eu queria que você se apresentasse, dissesse de que empresa você é. E João, também se apresenta para que a gente saiba e a gente coloque a bola no chão para a gente começar esse bate-papo. Perfeito, obrigada. Eu sou a Thaís Junqueira, sou da Somativa. A Somativa é uma boutique de tecnologia especializada em dados e inteligência artificial. Então, hoje nós ajudamos nossos clientes a construir, desde ali da fundação do dado, a arquitetura, a engenharia de dados, para que ela possa conectar com as tecnologias, seja um machine learning, uma IA, um BI. E nós estamos aí nessa jornada, ajudando os nossos clientes a trazerem ali uma melhor qualidade dos seus dados e também na tomada de decisão hoje. Bom, meu nome é João Coure, atualmente estou como CEO da CNL concessionária Novo Litoral. É uma concessão de rodovias responsável pela gestão de 212 quilômetros entre Arujá e Bertioga e depois até Santos, depois passando por Praia Grande e indo até a Regis Bittencourt. A gente é responsável pela operação e manutenção desse trecho, além, obviamente, da implementação de melhorias, né, e ampliações que vão capacitar essa rodovia com uma motriz, né, de transição para os seus passageiros, para aqueles que trafegam a rodovia, com mais segurança e fluidez. Então, assim, muito investimento para ser feito e uma operação que trabalha 24 horas por dia, 7 dias da semana. Maravilha. E o interessante agora, que me chamou muita atenção, é que nós temos uma empresa de infraestrutura, rodovias, que lida hoje, impacta diretamente a vida de milhões de brasileiros e paulistanos, e uma empresa de tecnologia muito hypertech, né, que trabalha com gestão de dados, arquitetura de dados. Como é que vocês enxergam essa dinâmica? Quais são as oportunidades que vocês enxergam? Hoje estamos no momento da inteligência artificial. Então, para que você consiga, de fato, usufruir do resultado, para que você consiga ter as qualidades do dado, ter informação ali na ponta relevante, você precisa primeiro fazer um exercício de entender como estão seus dados hoje, o que precisa ser feito, qual é a estrutura que vai comportar para, de fato, responder ali para essas tecnologias que estão chegando. Então, eu vejo muito que a entrada da inteligência artificial tem levado o dado como prioridade nas organizações, que antes ela não era vista dessa forma. Então, exige ali um desafio grande de um aculturamento, de um letramento das pessoas que participam desse projeto, desse processo, para que eles entendam que para chegar, para que de fato entregue valor na ponta, nós precisamos de construir, de fazer essa construção, né, de uma base, de uma estrutura bem feita. João, do nosso lado, assim, nós somos prestadores de serviço. A gente, como você bem disse, trabalha num setor que se relaciona, no nosso caso hoje, com 13 municípios que cortam, mas com todos aqueles que passam pela rodovia também. Então são milhões de pessoas passando todos os anos. A gente lida, obviamente, com todos os componentes de meio ambiente e toda uma parte de infraestrutura pesada, mas também somos um ambiente altamente regulado, né? Uma empresa que tem obrigações para poder fazer e também buscar resultados com processos bastante intrínsecos e complexos também para poderem ser executados, e que eu acho que não só a gente, mas eu acho que a nossa área ainda, né, o nosso ramo de concessão de rodovias ainda trabalha e usufrui muito pouco, né, dessa parte de inteligência artificial e tudo aquilo que isso pode trazer para a gente de ganho de eficiência, e também de resultado.
Então, eu acho que é um campo ainda a ser explorado. A gente vem fazendo algumas coisas nessa direção. E é engraçado dizer isso porque somos um setor gerador de uma massa de dados assim muito grande. A gente tem dados gerados a cada segundo, né? Então, a gente tem controle de tudo que acontece, por exemplo, na rodovia, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, esses dados todos precisam ser melhor qualificados, utilizados, obviamente, para que a gente possa transformar isso em ganhos de eficiência e resultado. Que coisa interessante, né? Porque a gente acaba não tendo consciência do volume de dados que a gente produz, né? Certa vez eu estava conversando com uma empresa de tecnologia do segmento de saúde e eles me trouxeram uma informação que me chocou. Um leito de UTI produz 60 gigas de dados por dia. 60 gigas de dados por dia, um único leito de UTI. Então vamos imaginar um hospital aí com 100 leitos. O volume de dados que é produzido diariamente é quase que inimaginável. Se a gente pensar quantos carros passam numa rodovia, quantos carros, tipos de carros com pessoas, marcas, modelos, então é um volume de dados que vocês devem produzir muito grande. Thaís, como é que você enxerga esse cenário para a gente organizar, para a gente pegar toda essa massa gigantesca de dados e a gente conseguir colocá-la de uma forma acionável, de uma forma que gere negócio para as empresas? Perfeito. Quando a gente olha para volume de dados e por toda a arquitetura que precisa ser construída, nós trabalhamos hoje, né, numa modelagem, falar um pouquinho aqui do Tecnês, mas nós fazemos um data lake para o cliente, para que ele consiga ter as informações de negócio na ponta, conectado com as tecnologias. E quando a gente olha para volume de dados, principalmente no caso de logística, nós atendemos alguns clientes de logística, nós também estamos falando de ter cenários preditivos. Quanto que eu posso construir, né, o quanto que eu posso prever de ações que podem acontecer no meu negócio, desde cargas que podem ter o risco de não chegar diante de um cenário preditivo, ou se eu posso ter o risco de um fornecedor não cumprir com o prazo de pagamento, olhando para um cenário preditivo. E para que eu consiga ter um cenário preditivo, preciso ter uma massa de dados, né, para fazer essa comparação e eu conseguir, de fato, ter essa informação como um ativo estratégico na tomada de decisão. Aí a gente já está falando de um nível, de uma maturidade um pouco elevada de dados, que é depois de organizar, eu consigo sim trazer insights, trazer informações importantes na ponta, mas eu também consigo prever, né, situações que podem prejudicar o meu negócio. Entendi. Você trouxe essa questão, né? Às vezes, para alguns clientes, vocês constroem um data lake. O que seria um data lake? O Data Lake é um banco de dados Legal. em que a gente consegue organizar essas informações. Em algumas camadas, a gente utiliza uma arquitetura que nós chamamos de medalhão. Falando um pouco de literatura aqui, em que a gente inicia ali com camadas bronze. Bronze é todo dado em que a gente extrai dos sistemas transacionais. O que são sistemas transacionais? CRM, ERP, são os sistemas que geram dados estruturados, em que isso tudo se inicia, né, até trazendo um pouquinho para atrás essa pergunta, no problema em que o cliente precisa resolver, na resposta que ele precisa trazer na ponta. Então, mediante a resposta que ele precisa, eu analiso onde estão esses dados. É no CRM, no ERP, é numa planilha de Excel. Trago isso, faço a extração desse dado para dentro do banco de dados e a primeira camada em que esse dado vai é na camada bronze, onde fica todos os registros. É nessa camada, inclusive, que nos ajuda a criar esses cenários preditivos. Na Silver, eu já faço uma limpeza, então cada dado ali será único e qualificado, trago as informações, e na Gold, onde eu aplico as regras de negócio. Onde estão as regras de negócio do cliente para que ele consiga conectar essa camada de dados extremamente qualificada dentro de uma inteligência artificial, um BI, aplicar um machine learning para o cenário preditivo, como eu mencionei aqui. Maravilha. E, João, eu fico pensando, ouvindo tudo isso, os tipos de dados. A gente tem dados estruturados, modelo medalhão, né? Silver, Gold, Prata. E aí a gente olha para todos esses cenários. O que me chama a atenção é quando a gente olha para as concessionárias. E agora eu vi uma notícia que saiu, se eu não me engano, para a descida para o litoral de Santos, eles vão substituir na Anchieta as cancelas e vão usar aquele sistema Flow. Esse sistema trabalha com um consumo muito grande de dados.
Então a gente tem hoje o dado que desde os sistemas novos de cancela que estão surgindo, a gente tem os dados que é aqueles sensores e aqueles linhas pretas que às vezes a gente vê espalhado por toda a rodovia. Como que vocês, quando fazem gestão das rodovias, vocês olham para toda essa massa de dados que vocês produzem, vocês conseguem enxergar como que a gente pode gerar negócio ou gerar capital para tudo isso? É muito bacana essa pergunta porque, como eu costumo dizer, assim, para quem está muito ligado à infraestrutura como eu, há 28 anos trabalhando com isso, 18 com concessão de rodovias, estar aqui no EBDI é sempre disruptivo em função disso, né? Porque a gente sai um pouco fora desse mundo que a gente vive, que é o mundo do asfalto, o mundo da infraestrutura, o mundo, obviamente, da operação da rodovia. A concessão de rodovias é muito além do que você fazer um trabalho de cuidar simplesmente da chegada ou da partida de alguém no seu destino, né? É óbvio que isso é o mais importante, né? Nossa veia, o nosso core é realmente cuidar de segurança e fluidez de quem trafega pela rodovia. Mas a rodovia, ela também é um grande veículo de investimento na região que vai gerar certamente crescimento econômico e social para todo o entorno do que acontece ali. Então, ela é uma forma de transformação também dos locais e, obviamente, da vida das pessoas. E a gente, quando eu vejo ela falar sobre isso e falando um pouco dessa linha que acho que o que mais se conecta com a gente quando as pessoas olham para uma concessão de rodovias, que é essa pegada logística, nós temos N outras coisas que acontecem na rodovia. Então, como você bem disse, hoje as rodovias em contratos novos como os nossos são high-tech. Então, assim, eu tenho controle de 100% do que acontece lá. Agora, em abril, a gente vai chegar em 1 ano e meio de contrato e eu vou ter câmeras em 100% da minha rodovia. Então, eu vou saber exatamente onde você passa, quando você passa, quais são os seus hábitos. Eu sei tudo o que acontece na rodovia. Eu sei o tipo de carga que passa, a pesagem vai ser dinâmica, né? Toda essa questão das transações, daquilo que acontece na rodovia, será controlado, ou seja, é uma massa de dados absurda. Fora isso, a gente tem controle da questão de fauna, a questão de flora, a questão de afluentes, a questão do tempo que a gente controla. Então, tudo isso vira uma massa de dados que você pode utilizar justamente para fazer uma série de predições e evitar, mitigar ou buscar eficiência ou resultados sobre outras coisas, né? Então, nós somos uma empresa geradora de dados e que ainda, num setor, eu diria, pelo setor, explora muito pouco isso. Então, eu acho que ainda existe muita coisa que pode ser feita e eu acho que conexões como essa são muito poderosas. E quando você fala, eu gostei muito dessa visão de que as concessionárias, as novas concessionárias de rodovia no Brasil, elas são high-tech. E isso para mim é muito, parece que quase contraproducente, mas é intrigante, porque a gente não consegue imaginar como usuário leigo, né? Eu sou só aquele que está no meu carro, olhando na rodovia, preocupado com o radar. Mas quando você fala dessa forma, é muito interessante, chama muita atenção. Isso me lembra algumas rodovias europeias. Isso me lembra, por exemplo, a famosa Autobahn na Alemanha, que é famosa por ser talvez uma das rodovias mais hipertecnológicas que tem. Quais são os modelos que a gente tem hoje na Europa, nos Estados Unidos ou na Ásia, que você enxerga que a gente já tem hoje no Brasil? A gente está muito atrás desses modelos europeus? Como é que nós estamos no tocante a isso? Eu diria que a gente está até muito à frente em muitas coisas. Como eu te disse, assim, hoje as concessões de rodovia elas têm controle de tudo que acontece. Então, por exemplo, quando você tem uma concessão, vou pegar a minha como exemplo, né? Você tem um centro de controle operacional. Então, nada acontece na rodovia sem que a gente saiba. Quando vai entrar um fornecedor para cortar uma grama na rodovia, isso é controlado por um centro de controle. Quando acontece um acidente, a gente sabe. Quando acontece um acidente que envolve uma vítima, eu tenho 10 minutos, em 90% dos casos, para chegar nesse acidente e fazer um socorro. Quando acontece alguma questão mecânica, em 30 minutos vai ter um veículo meu lá, porque todos são georreferenciados. E eu sei exatamente eles estão dispostos para poder atender esse SLA. Está lá. Nós temos SLA para tudo que acontece na rodovia. Uma das obrigações da rodovia, por exemplo, é implantar fibra ótica em 100% da rodovia. É capacitar ela de radiocomunicação, é colocar sinal 4G em toda a rodovia. Então tem uma série de coisas que acontecem nesse entorno e que possibilitam isso. Por exemplo, existe um convênio das rodovias de São Paulo com a Polícia Rodoviária Militar, em que nós financiamos a polícia, nós fornecemos os veículos, nós mantemos e construímos bases, nós temos uma verba que capacita a polícia para que ela possa operar a rodovia. E é uma conexão disso com a gente, no sentido de fazer todo um controle, por exemplo, também de segurança pública da rodovia. Então a gente consegue hoje mapear, estudar e com o advento das câmeras inteligentes,
a gente basicamente consegue fazer tudo. Se está acontecendo um acidente ou passando um animal na pista, a câmera me informa. O centro de controle fica sabendo. Então, assim, hoje o desafio que a gente tem é como usar esses dados ao nosso favor para potencializar toda essa base de dados de uma forma que a gente consiga capturar os ganhos disso e conseguir andar na frente, fazer a predição, né? E se antecipar e, obviamente, também gerar uma massa para que questões futuras possam ser melhor implementadas. As questões de engenharia são outras coisas, por exemplo. Como nós fazemos trabalho de medição e acontece alguma coisa na rodovia, você, com o trabalho de base de dados de controle, você começa a estudar que tem coisas que vão acontecendo recorrentemente em determinados locais, isso vai influindo em novas soluções. Da mesma forma, quando acontece um acidente com óbito na rodovia, há um núcleo de investigação de acidentes para poder entender o porquê que aquele acidente aconteceu e o que a gente pode fazer de ação para evitar que ele volte a acontecer. Então eu tenho um mapeamento de calor e eu sei exatamente onde aconteceram os acidentes, a quantidade de acidentes e a gravidade daqueles acidentes. Tudo isso é controlado numa concessão de rodovias. Então, assim, é uma coisa que vai muito além do que simplesmente as pessoas veem. E essa é uma deficiência nossa também. Nós vendemos muito mal aquilo que uma concessão de rodovias faz, aquilo que uma concessão de rodovias entrega. Não, e você abriu inúmeras caixinhas de curiosidade na minha cabeça. Então, muitas das nossas rodovias são muito mais avançadas que rodovias europeias. Isso dá muito orgulho de Brasil. Isso dá muito orgulho de olhar para o Brasil, que a gente, por mais das nossas dificuldades, por mais dos problemas que a gente tenha na nossa economia, na nossa política, até no nosso time de futebol da seleção, que me deixa profundamente preocupado se a gente ganha ou não a Copa esse ano, a gente fica muito feliz e satisfeito de ver uma empresa brasileira com um potencial e uma capacidade tecnológica tão grande. Então, olhando, pensando agora o Brasil, pensando agora nesse ano de 2026, que vai ser um ano muito, muito complexo, né? Para vocês vai ser um ano cheio de feriado, então provavelmente vocês vão experimentar muitos picos de congestionamento nas avenidas. Para você pode ser um impacto que vai ter, a gente vai ter, a economia vai ser, a gente tem Copa do Mundo, a gente tem eleição, a gente tem 9 feriados prolongados. Como é que vocês enxergam o ano de 2026 para vocês? Quais são as expectativas para o ano? Posso falar? Eu acredito que será um ano desafiador e, ao mesmo tempo, quando você olha o caminho que nós estamos percorrendo para inteligência artificial, para dados, ainda estamos em um mercado muito aquecido para esse tema. Então, eu vejo com muito bons olhos, tem muita oportunidade, precisamos entender, né, como que as empresas estão olhando para isso e, de fato, conseguindo priorizar e gerir esse plano de inovação e de movimento dentro da companhia. Nós fazemos um movimento, eu vejo, pelo movimento que nós fazemos hoje com lideranças, de aculturar, de levar a importância, né, do entendimento, do conhecimento desse processo mesmo, de levar o dado para o centro do negócio. Então, para nós, eu vejo como um ano desafiador e, ao mesmo tempo, promissor em relação ao tema, né, à prioridade que vem ganhando por conta da aplicação e da inteligência artificial, que hoje a inteligência artificial, eu falo que ainda é um hype, mas logo ela vai ser ali um meio, como a internet, por exemplo, quando saiu, né, na época, mas hoje ainda é um tema muito falado e tem olhado, né, as empresas têm olhado para redução de custos, para ter esses cenários preditivos, para conseguir ser mais competitiva. Então, eu vejo como um cenário bem promissor para dentro do segmento de dados. Maravilha. De fato, temos um ano desafiador, né? Tem várias questões que envolvem esse ano, como você bem citou, de eventos, etc. Temos o ano de eleições, nós temos questões políticas e geopolíticas também, que certamente impactam todos nós. Mas eu diria que, sim, um pouco na linha do que falamos ontem aqui, o que nos cabe ao sentar nessa cadeira é tomar decisões em meio ao cenário que se apresenta. Então, assim, já passamos por situações difíceis, né? Acabamos de passar por uma pandemia recentemente, então, assim, acho que nenhum desafio vai ser maior do que esse, né? Onde a gente tinha uma incerteza de fato de tudo, né? No mundo inteiro. Então, eu vejo assim, sempre com um otimismo. Eu escolhi trabalhar com infraestrutura, e ontem a gente estava falando de propósito, porque eu sei que eu trabalho com algo que deixa legado, né? Nas cidades por onde a gente passa, nas pessoas, nesse processo de transformação. E eu acho que, ao mesmo tempo, também nós temos várias coisas positivas, como a chegada, por exemplo, de novas ferramentas, novas tecnologias, que podem nos ajudar, inclusive, a resolver questões sociais que a gente vive.
Um dos grandes dilemas, eu acho, desafio que os líderes têm hoje é, de fato, conseguir capacitar, formar e desenvolver e ter boas pessoas em seus times. Eu sempre digo que ainda são as pessoas que são capazes de gerar os resultados extraordinários, apesar de IA, robotização, são as pessoas que fazem a diferença, né? E eu acho que a IA, ela vem, e muitas pessoas acho que enxergam dessa forma, como alguma coisa que vai tirar pessoas de processos. Eu já vejo de forma contrária. Eu acho que a IA vai possibilitar que a gente tire o excesso de pressão das pessoas de fazerem atividades que não geram resultado nenhum e forneçam para elas um tempo de qualidade para poderem, de fato, mergulhar na análise em busca de resultado. Então, assim, se a gente conseguir fazer esse processo de transformação de uma forma adequada, ressignificando as ações das pessoas e as atuações das pessoas dentro dos processos, a gente certamente vai conseguir extrair o melhor delas através de uma execução mais saudável e mais inteligente, né? Abrindo mão de coisas que não geram resultado nenhum. Eu costumo dizer que se você, dentro da sua rotina de trabalho, está gastando mais tempo fazendo coisas que não agregam conhecimento nenhum para você, você está definhando. Você precisa estar sempre fazendo atividades e se questionando se o que você está fazendo está contribuindo para o seu desenvolvimento. Senão você tem que buscar automatizar aquilo, sair fora daquilo de alguma forma, né? Então, eu acho que isso vai ser algo muito positivo. E eu vejo isso dentro do meu setor especificamente, que eu acho que é um campo absurdo, que ainda usa isso muito pouco, como uma grande oportunidade. Por exemplo, nós somos um ambiente altamente regulado. Eu achei muito interessante quando você disse que assim, a gente também precisa se capacitar para isso. Então, antes de trabalhar meus dados, eu preciso saber o que trabalhar e como trabalhar. Como eu tenho um ambiente regulado, eu sei exatamente o que eu preciso fazer e eu tenho penalidades severas por não executar aquilo, a partir do momento que eu consigo, por exemplo, estruturar a minha empresa e capacitar ela com uma visão de processo, onde cada área sabe o impacto que gera na outra área e eu consigo aportar dentro disso as minhas obrigações regulatórias, eu consigo fazer de maneira automatizada que as pessoas tenham noção de que cada ação dela, qual o impacto que gera e em que área gera. Isso é muito difícil de você ter essa visão sistêmica e a IA pode me ajudar nisso. Então, assim, eu acho que o campo de possibilidades é infinito para a gente e eu estou muito esperançoso. Coisa boa. Que coisa boa. Eu gostei muito da sua fala, porque ela tira a gente, né? Ela tira a gente desse cenário onde a tecnologia acaba assumindo todas as posições e ela devolve a centralidade do homem, né? E isso é muito interessante. Eu fico muito feliz, o tempo passou rápido, né? A conversa foi tão boa, foi tão fluida, eu fico muito feliz da oportunidade que a gente teve. Eu queria convidar vocês para deixar as últimas palavras para nossa audiência e que a gente possa se despedir nesse momento. Primeiro, eu quero agradecer a EBDI pela oportunidade, pelo encontro que ela proporcionou aqui conosco e deixar com que as pessoas, né, aproveitando as suas palavras, com que as pessoas se abram para entender, para conhecer, para se capacitar em relação ao que nós estamos enfrentando, né, em relação às mudanças, à inteligência artificial, são tantos temas que vêm surgindo que às vezes amedronta, mas a capacidade da pessoa, do ser humano, do envolvimento de cada um é o que faz a diferença. Então, é o trabalho, eu acho que, como um todo, a tecnologia é só um meio e é importante a gente ter esse conhecimento que, realmente, a tecnologia vem para otimizar a operação, para otimizar processos que hoje já são robóticos e para que as pessoas, de fato, olhem para ações estratégicas, para negócios que façam, de fato, diferença e que a gente consiga, né, o melhor de cada um para que isso Maravilha. aconteça. Bom, também gostaria de agradecer. Eu costumo dizer também que é sempre um tempo de refrigério para mim vir aqui. Eu fiquei muito triste de não poder ter chegado, né, na quarta-feira, mas como eu trabalho num negócio que funciona 24 horas por dia, em alguns momentos a gente precisa estar mais presente quando acontecem determinadas situações, faz parte, né? Como eu disse, a gente está aí para isso. Mas cada segundo que a gente está aqui é sempre muito bom, essas oportunidades de troca, os insights que eu vou recebendo, que eu já vou automaticamente enviando para frente, né? Tivemos a oportunidade de conversar bastante, eu acho que temos muitas coisas ainda pela frente, fiz boas conexões, como sempre aqui, né? Já tenho amigos que você chega aqui e você acaba revendo aqui nesse período, já tenho amigos que me foram dados aqui pela EBDI ao longo desses anos. Então, sou muito grato
E parabenizo vocês mais uma vez por esse trabalho. Eu achei que esse ano vocês deram uma inovada, né? Criaram, acho que até um pouco nessa linha do que a gente está falando aqui, alguns períodos, por exemplo, de horas vagas para que as pessoas pudessem se conectar mais e criar mais essa questão desses relacionamentos. Acho que isso é super importante para a gente, né? A gente vive de networking, né? A gente está aí para se ajudar. O mundo ele é redondo, você vai girando e você vai cruzando e se encontrando novamente e muitas vezes a solução do meu problema está em você, né? Então, eu sou grato, estou muito esperançoso de que esse ano, embora todos os desafios, vai ser um ano excelente para a gente. Eu queria desejar para todos um bom ano, né? Que a gente possa ter otimismo, perseverança e coragem para poder enfrentar os desafios. Esse é uma coisa que é inata de quem senta nessas cadeiras que nós sentamos, que nós possamos sempre seguir nesse caminho de olhar para pessoas, entendendo que pessoas são a coisa mais importante que a gente tem. A gente não pode normalizar essa questão da tratativa com as relações e talvez alçar a mão de ferramentas que estão surgindo para a gente para gerar mais qualidade e com esse ganho de qualidade poder extrair ainda mais aquilo que tem de melhor das pessoas em prol das nossas empresas. Muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço a audiência, eu agradeço vocês pela presença e eu acho que a gente vai ter um bom ano, eu tenho certeza que a gente vai conseguir impactar pelo trabalho que o homem consegue realizar e pelas oportunidades que o ano abre para a gente. Muito obrigado e até o próximo episódio.